Ok, galera. Vamos para mais uma aula aí. Nós paramos no exemplo lá, né? Deu um exemplo do movimento uniforme, né? Então, o movimento uniforme, só lembrando, é aquele movimento em que a velocidade não muda, ela é sempre a mesma, né? Ela é constante. Ou seja, a aceleração é nula, a aceleração é zero, né, galera? Então, nós temos a aceleração nula. E aí eu tenho um exemplo para vocês de um movimento progressivo, né? Que é aquele movimento em que o móvel está a favor da trajetória, ou seja, ele está fazendo uma viagem de ida. Então, numa viagem de ida, ele está a favor da trajetória e a velocidade é sempre positiva. Já na viagem de volta, é o contrário, né? Nós temos que a velocidade ela é negativa. Então, vou dar um exemplo agora de uma velocidade negativa, né? Ou seja, quando o cara está contra a trajetória. Então, continuando, pessoal, segundo exemplo, tá? Segundo exemplo. Então, imagina que nós temos esse exemplo aqui, ó. Imagina que você tem esse S igual a 50 menos 5T. Então, você tem esse exemplo aqui, ó. Então, S igual a 50 menos 5T. Então, só por você observar que a velocidade é negativa, você já sabe que ele está contra a trajetória, né? Então, como ele está contra a trajetória, isso significa que o espaço vai diminuir com o tempo, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu tivesse uma alternativa A aqui, né? A alternativa A perguntasse. A alternativa A pergunta quanto vale a posição inicial e quanto vale a velocidade. Então, ó, digamos que eu tivesse uma alternativa A e aí ele vai e pergunta quanto vale a posição inicial e quanto vale a velocidade inicial. Então, lembrando a fórmula, galera, a fórmula é S igual a S0 mais VT. Ou seja, quem é que está no lugar do S0? Quem está no lugar do S0 é justamente o 50, né? Então, S0 é igual a 50 metros. Tá, galera? Quem está no lugar da velocidade? Então, quem está no lugar da velocidade é o menos 5. Então, velocidade igual a menos 5 metros por segundo seria aí a nossa velocidade. Então, a nossa velocidade é negativa porque o cara está em sentido contrário à trajetória, tá? Então, se ele está em sentido contrário à trajetória, nós temos que a velocidade ela é negativa, tá bom, pessoal? Pessoal, e aí nós temos o seguinte, ó. Digamos que eu tivesse uma letra B aí, e ele perguntasse qual a posição quando ele passa, qual a posição no instante 4 segundos. Qual a posição no instante 4 segundos. Então, ó, se eu tivesse uma letra B aqui, nessa letra B eu perguntaria quanto vale a posição final quando o tempo é 4 segundos. Então, quanto vale aí, galera? Quanto vale a posição quando o tempo é equivalente a 4 segundos. Aí você repete a função, né? Então você vai lá, repete a função, que é o S igual a 50 menos 5. No lugar do T, você vai botar o valor que ele deu no tempo, que foi 4. Então vai ficar vezes 4. E aí você vai ficar, ó, S é igual a 5 vezes 4 dá 20, né? Então vai ficar 50 vezes 50 menos 20. 50 menos 20 dá 30. Ou seja, quando o tempo foi igual a 4 segundos, para essa função, o cara vai estar na posição 30 metros, tá, galera? Então ele vai estar na posição
30 metros. Tudo bem, pessoal? Então, continuando. Tá aí. Continuando, galera. Vamos agora para tá? Uma letra C. Digamos que eu tivesse uma letra C aí. Nessa letra B, eu dei o tempo para encontrar o espaço, para encontrar a posição final. Agora eu vou dar a posição final para você achar o tempo. Ou seja, ele só passa pela origem das posições quando a velocidade é negativa. Quando a velocidade é positiva, ele sempre se afasta, então ele não passa pela origem. Beleza? Então, se eu tivesse uma letra C aqui, ela seria: qual o instante em que o móvel passa pela origem das posições? O instante que o móvel passa pela origem das posições. Passa pela origem das posições. Galera, não podemos esquecer o seguinte detalhe. Toda vez que ele falar que o cara passa pela origem das posições, a origem das posições é o zero. Então significa que a posição final é igual a zero. Então ele quer saber o tempo para ele passar pelo zero. Zero é a origem das posições. Então eu vou repetir a função, beleza? E no lugar do zero, galera, eu vou colocar o quê? Ou no lugar da posição final, eu vou colocar o quê? Vou colocar o zero. Então, ó, tá aqui a função, então no lugar do S, eu vou colocar zero e repetir o restante da função. Então vai ficar 50 menos 5 vezes t. Então tá aí, galera. Nós temos que menos 5t desse lado negativo passa para esse outro lado positivo. Então vai ficar, ó, 5t igual a 50. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar t é igual a 50 dividido por 5. 50 dividido por 5 dá 10. Ou seja, o tempo para essa função, em que o cara passa pela origem das posições, é 10 segundos. Então, exatamente 10 segundos ele passa pela origem. É tanto que, como a velocidade é menos 5 metros por segundo, então ela vai cair no espaço 5 metros a cada segundo. Ou seja, no primeiro segundo cai de 50 para 45, no segundo cai para 40, no terceiro cai para 35 e assim sucessivamente até zerar. E vai ser justamente em 10 segundos. Beleza, galera? Pessoal, como nós estamos observando, ele está voltando, né? Ele está voltando. Então aqui, se tivesse uma letra D, eu pediria para classificar o movimento na letra D. Então, como a velocidade é negativa, ou seja, ele está voltando, então aqui nós temos um movimento retrógrado, certo? Também chamado de regressivo. Então nós temos um movimento retrógrado, também chamado de regressivo. Retrógrado. Movimento retrógrado, também chamado de regressivo, tá, pessoal? Pessoal,
agora nós vamos falar da parte gráfica, né? Eu até fiz o gráfico, né? Mas vamos falar da parte gráfica agora dessa equação. Então, galera, dando continuidade, se eu tivesse aqui uma letra E, eu ia pedir para calcular o gráfico, né? Na verdade, para fazer o gráfico, né? Então, vamos fazer o gráfico dessa função. Na verdade, como a gente observou a função, né? Quando o tempo é 0, a posição é 50, né? Então ele vai sair de 50, ou seja, ele vai cortar o eixo justamente no 50. Ó. Então, letra E. Ó. Na letra E, fazer o gráfico ou o diagrama. Gráfico ou diagrama, tá? O gráfico ou o diagrama. Então vamos lá, fazer o gráfico. Então, o que nós observamos? Se nós poderíamos fazer a tabelinha, né? Mas já dá para perceber ali, ó, que o que vai acontecer, né? Se eu colocar os 10 segundos, ele vai zerar. Mas eu só preciso colocar uns 4, né? 4 segundos. Então, observe. Vou fazer aqui o gráfico, ó. Aqui nós temos a posição, na verdade... A posição ela é representada por S, né? Que é dado em metros. E aqui nós temos o tempo que é representado, que é dado em segundos. Eu vou botar 4 segundos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 segundos, tá bom, galera. Aqui eu vou ter o 0, ok? Então o que vai acontecer? Se nós pegarmos a função, ó, o primeiro tempo, é o 0, né? Então, ó, nós temos S igual a 50 menos 5t. Então, ó, primeiro tempo, quando o tempo é 0, o que acontece quando o tempo é 0? Se no lugar do t eu colocar 0, vai ficar S igual a 50 menos 5 vezes 0. 5 vezes 0 é 0. Então vai ficar 50 menos 0, que dá 50. Ou seja, quando o tempo é 0, o móvel está na posição 50 metros. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, 50, vou ter 45, vai cair de 5 em 5, né? Então, 50, 45, 40, 35. Vou botar aqui mais perto, né? Vou botar mais perto de cima, senão vai ficar muito impressado, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Então nós vamos ter os valores seguintes. Vai cair de 5 em 5. Então, 40, 50, 45, tá? Depois vamos ter 40... Depois vamos ter 35, até aqui tá bom. Tem 5 tempos, né? Então o primeiro tempo, ó, vai ser 0, né? A gente acabou de calcular, ó. Para o tempo igual a 0, deu 50. Então a bolinha fica em cima do 50, ó. A bolinha fica em cima do 50. O que significa, professor, essa bolinha em cima do 50? Significa que a posição, quando marcar 50, o tempo é 0. Beleza? Depois, quando o tempo é 1, vai cair de 5 em 5. Ó. Então, a cada segundo cai 5. Então, no primeiro segundo, vai cair de 50 para 45. Então, no primeiro segundo, ó, nós temos 50 e 45. Então, no primeiro segundo cai para 45. No próximo vai cair mais 5 de novo, ou seja, cai de 5 em 5, porque é o valor referente à velocidade, é um valor constante. Então, no 2 segundos ela vai cair para 40. No 3 segundos ela vai cair para 35. No 4 segundos ela cai para 30. Né? Então, vamos botar 30 aqui mais abaixo. Vou botar 30 aqui, ó.
seja, nós temos uma reta decrescente. Por isso, galera, que o movimento, ele é um movimento retrógrado, ou seja, decrescente. Então, significa que o espaço diminui com o tempo. Ele estava 50, agora está 45, agora está 40, agora está 35, até zerar. Ou seja, o espaço diminui com o tempo. Então, quando isso acontece, quando o espaço diminui com o tempo, nós dizemos aí, galera, que temos um movimento aqui, temos um movimento retrógrado, tá? Ou seja, o cara está contra a trajetória, então ele está voltando de viagem, beleza? Logo temos um movimento aí retrógrado, ok, pessoal? Ou seja, velocidade negativa, né? Dando continuidade, pessoal, vamos falar de todos os gráficos, né? Para a gente passar para movimento uniformemente variado. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos falar aí do movimento uniformemente variado. Quer dizer, antes de entrar no movimento uniformemente variado, né? Vamos falar da parte gráfica. O primeiro gráfico é o gráfico da posição, que é esse aqui, ó. Gráfico da posição. Então, a gente representou várias vezes eles aí, mas vamos ver. Gráfico da posição. Ou seja, gráfico da posição para o movimento quê? Para o movimento uniforme. Então, o gráfico da posição, ele nada mais é do que uma função do primeiro grau, igual lá em matemática. Então, a função do primeiro grau. Então, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter aqui o eixo Y, ele vai ser substituído pelo espaço, tá? Pode ser o contrário, mas geralmente ele é substituído pelo espaço, o Y. O X é substituído pelo tempo, beleza? O X é substituído pelo tempo, que é dado em segundo no sistema internacional. Se você tiver o espaço aumentando, o cara saindo da origem. Eu estou botando aqui que o cara está saindo da origem. Então tá aí, ó. Então o espaço aumenta com o tempo, ó. Então quando ele está nesse tempo aqui, nós temos essa posição. Quando ele está num tempo um pouco superior, ele também vai estar numa posição superior. E assim sucessivamente. Quanto mais o tempo passa, mais o móvel se afasta da origem. Então, quando isso acontece, nós temos aí uma reta crescente. O movimento é chamado um movimento progressivo. Então, aqui, ó, nós temos um movimento progressivo, tá? Então, um movimento progressivo para esse gráfico. Já no contrário do progressivo, nós temos um movimento retrógrado, ou seja, temos uma reta decrescente, né? Então, vamos fazer o contrário dos gráficos. Tá aqui, galera, ó. Então, você tem que o S representa o espaço, que é dado em metros, e o T representa o tempo, que é dado em segundos, tá, pessoal? Gente, aí nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter ele cortando o eixo do espaço, significa que o tempo é zero, né? Então ele vai estar um certo espaço, e aí, ó, ele vai até cortar o eixo do tempo. Quando ele corta o eixo do tempo, significa que naquele intervalo de tempo ele chegou na origem das posições. Então, realmente, naquele intervalo de tempo ali, ele chegou na origem das posições. Então, ó, ele começa com o tempo zero, né, ó. E aí você tem um tempo, vai tendo uma determinada posição. Vai tendo um certo tempo, uma determinada posição. Um certo tempo, uma determinada posição, até chegar um momento que ele está bem próximo de chegar à posição zero, ó. Ou seja, ele está prestes a passar pela origem. Então, quando isso acontece, galera, nós dizemos que o movimento é chamado retrógrado, certo? Um movimento retrógrado ou regressivo. Então, ó, para essa função, nós temos um movimento retrógrado
ou regressivo, tá, galera? Pessoal, aí nós observamos que temos espaço e tempo, ou seja, a área aí, né, a área nos passa uma propriedade muito importante que a gente vai ver na próxima aula, tá, galera? Valeu, tudo de bom para vocês, até a próxima.